Bem, pessoal, hoje é dia 15 de março de 2022, estamos aqui para o nosso encontro da disciplina de pesquisa bibliográfica e comunicação científica. Nós vamos continuar apresentando um pouquinho aqui daquilo que a gente tinha preparado em termos de discussão geral, e depois a gente vai começar a explorar as ferramentas, e hoje, basicamente, o EndNote Web, juntamente com as plataformas de revisão, as bases de busca científica. A gente vai começar a fazer essa vinculação entre o uso do EndNote como gerenciador de bibliografias, juntamente aí com as bases de pesquisa bibliográfica, que a gente pode utilizar para exportar dados lá ou importar, depende do ponto de referência, para o EndNote. Então, a gente tinha parado um pouquinho nessa parte, a gente discutiu um pouco sobre escolha do tema, discutimos um pouco sobre elaboração do plano de estudos. Essa parte aqui de identificação, localização, compilação e fichamento, nós acho que vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, e depois a gente encerra essa parte de apresentação e parte aqui para a exploração da ferramenta que a gente vai utilizar, que é o EndNote. Bom, em termos de identificação, localização, compilação e fichamento da literatura, nós temos à disposição, e eu deixei isso aí como uma tarefa, para que vocês pudessem fazer aí ao longo da semana, explorar um pouquinho o portal Periódicos CAPES. Alguém chegou a dar uma olhada, verificar lá as bases, ou pelo menos pesquisar algumas bases, ou fazer buscas diretamente de dentro do portal Periódicos CAPES? Alguém chegou a fazer alguma tentativa de exploração do portal Periódicos? Sim, eu tentei explorar um pouco o portal, entender como ele funciona. Ok, Juliana. O portal Periódicos CAPES, ele ajuda bastante a acessar as bases principais, ou pelo menos através dele a gente passa a ter conhecimento das bases principais. Ele permite algumas funcionalidades de busca, de localização da literatura do próprio portal. Então, se a gente, por exemplo, considerar, deixa eu pegar aqui, se a gente, por exemplo, considerar a máquina de busca do portal Periódicos CAPES, é possível fazer buscas diretamente dele? Sim, porém não é o ideal, não. A gente vai ver aqui que o portal ele tem uma série de limitações que acabam dificultando a busca diretamente dele, mas ele permite isso. Então, por exemplo, você consegue localizar a literatura fazendo uma busca do acervo aqui, pelo portal Periódicos. Você tem aqui, acervo, busca de assuntos, e aí ele já vai abrir aqui a máquina de busca, o dispositivo de busca que ele oferece. Eu não gosto desse aqui geral, eu prefiro busca avançada, e quando você coloca aqui busca avançada, aí você tem condição de cruzar campos, e usar uma máquina muito próxima, uma máquina de busca muito próxima àquela utilizada pelas bases mais comuns que a gente utiliza. Então, por exemplo, você pode buscar no título, pode buscar em qualquer campo referenciado do artigo, pode buscar por autor, por assunto. Então, por exemplo, se a gente for buscar pelo título, então, eu vou procurar aqui innovation, inovação, e também no título public service, inovação de serviço público. Fizeram uma busca, possivelmente alguns resultados vão ser apresentados aqui.
Então, ele faz uma busca em diversas bases. A gente não tem um controle muito exato de quais bases ele está buscando, quais bases ele está considerando. Certamente não são todas as bases que estão indexadas no portal Periódicos CAPES. Tá? Então, por exemplo, você tem no portal Periódicos CAPES uma quantidade imensa de bases de busca científica. Né? Você tem aí Scopus, Cielo, Web of Science, Science Direct, enfim, uma infinidade de bases, são mais de 400 bases de pesquisa bibliográfica. Seria muito legal se a gente pudesse, num único instrumento aqui, diretamente da busca do portal, termos acesso a todas essas bases. Mas, se você fizer testes aqui, você verá que não é bem assim que funciona. Tá? Então, ele não consegue reunir nessa única máquina de busca aqui todas as bases disponíveis no portal Periódicos CAPES. Tá? Então, assim, você pode fazer buscas por aqui, mas eu não recomendo que você faça por aqui, eu recomendo que você procure uma base de sua confiança. A gente vai falar de algumas bases que se aplicam bem aqui no nosso contexto das ciências sociais aplicadas, né, que podem servir bastante aí para vocês. Né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês chegaram, a Juliana explorou aí as ferramentas do portal Periódicos CAPES. Tem um lugar lá que é o Meu Espaço. Se você criar um espaço personalizado para você, com uma senha, dentro do portal Periódicos CAPES, lembrando que, se você está acessando o portal Periódicos CAPES da sua casa, você precisa fazer aquele acesso CAF, né? Que é das Comunidades Acadêmicas Federadas, para reconhecer o proxy da universidade. Se você não fizer o acesso CAF, você vai ter dificuldades aí para acessar todo o material disponível no portal Periódicos CAPES. Ele vai trazer só uma parte do material e não todo o material, né, que que decorre aí, né, o acesso desse material decorre de um contrato que a CAPES tem com as principais bases de busca científica. Né? Então, é muito importante você se lembrar que sempre que usar o portal Periódicos CAPES, você precisa fazer o acesso pelo acesso CAF, Comunidades Acadêmicas Federadas. Então, só voltando aqui um pouquinho, né, se a gente voltar aqui, ó, acesso CAF, nesse lugarzinho aqui, ó, você clica aqui em cima, o meu já está reconhecido, né, porque eu estou na universidade, então ele já reconhece automaticamente aqui o proxy da universidade, eu não preciso fazer nenhum procedimento. No entanto, se você estiver em casa, você vai ter que fazer acesso CAF, entrar por aqui, né, buscar a instituição, aqui você digita UFLA, ele vai aparecer aqui, UFLA, né, clica em UFLA, ele vai pedir o e-mail, não é e-mail, é só a primeira parte do e-mail, né, e a sua senha do e-mail, e você vai ter acesso aí completo às funcionalidades que o portal Periódicos CAPES oferece. Uma outra funcionalidade que o portal Periódicos CAPES oferece é o que eu estava dizendo, é isso aqui, ó, Meu Espaço. Né? Então, eu tenho aqui uma senha cadastrada no meu espaço, eu vou entrar aqui só para exemplificar, e vocês também podem fazer esse cadastro. Bom, agora eu estou com o meu espaço habilitado. Em algum lugar aqui, deixa eu ver se... Ah, não, peraí. Aqui, ó. Se eu passo em cima aqui, eu vou verificar que já está logado aí com minha senha, né, o meu nome já consta aí, então eu já estou com o meu espaço habilitado. Qual que é a vantagem de você logar pelo seu espaço, né, pelo meu espaço? A vantagem é você poder salvar algumas buscas, criar algumas, vamos dizer assim, alguns alertas de novas publicações dentro da sua área de interesse, né? Salvar as bases que você acha que são principais, né? Eles mudaram aqui
o portal, então eu não sei ultimamente como é que está essa questão de salvar bases. Porém, há uma possibilidade aí de você personalizar suas escolhas dentro do portal Periódicos CAPES, né? Personalizar de acordo com aquilo que você acha mais interessante, né? Então, voltando lá à busca ao acervo, se eu for aqui em busca ao assunto, e aí eu vou entrar em busca avançada, está aqui, busca avançada, eu fiz uma busca aqui no título do documento, porque ele vai buscar não só em artigos, como também em livros, teses, banco de dissertações. Então, é muito comum. Aliás, como busca em banco de teses e banco de dissertações, o portal Periódicos CAPES funciona muito bem, porque ele tem muitas bases de repositórios de universidades aí, né? O que não é comum em bases científicas, que são mais para a busca de artigos científicos. Então, se o seu interesse é verificar, por exemplo, quais teses, quais dissertações foram produzidas num determinado assunto, você tem a opção de buscar por aqui, porque isso facilita o acesso a esses repositórios de teses e dissertações, né? Eu posso melhorar essa busca aqui, né? Nesse caso aqui, foi uma quantidade imensa de resultados, né? Deu aqui 159 mil resultados, é muita coisa. Eu vou adicionar mais um tema aqui, no título também, Ecosystem, pegando aqui o tema de pesquisa da Juliana, e jogando aqui, eu adicionei mais um campo de pesquisa para tentar, aí diminuiu a quantidade de resultados, caiu de 159 mil para 875 resultados, né? E assim por diante, eu posso adicionar mais campos, por exemplo, e autor, ou se eu quiser pesquisar um autor específico, ou se eu quiser pesquisar né, dentro de um tema específico, collaboration, vou colocar aqui. Vamos ver, ele reduziu para 105 resultados, né? Então, eu posso ir né, adicionando critérios, né, e esses critérios vão me permitir chegar a uma quantidade mais razoável de resultados. Então, eu tenho aí alguns artigos. Se eu achar que esse artigo aqui é interessante, e eu estou lá no meu espaço, eu tenho a possibilidade de... olha só, gente, aqui, ó, depois a gente vai mostrar isso aqui. Vocês notam aqui que tem EndNote, e além de EndNote, tem vários outros formatos, né? Esses recursos aí de exportar essa referência bibliográfica nesses formatos diferentes é o que a gente vai utilizar depois, quando a gente estiver utilizando o EndNote, né? Porque aí a gente né, vai aprender que como exportar, por exemplo, essa referência para o EndNote, de modo que eu não precise ficar digitando no EndNote a referência, ele já vai exportar automaticamente esse dado para que você possa guardar essa referência lá e depois acessá-la, inclusive quando estiver escrevendo o seu artigo, quiser citar, você vai poder acessar diretamente aí do seu, no seu EndNote, né? Bom, então, aqui eu tenho uma quantidade de artigos. Então, por exemplo, se eu quero salvar salvar esse material aqui no meu espaço, que para adicionar esse item, então aqui, ó, eu cliquei, porque antes era estrelinha, agora mudou aqui
a forma de salvar. Então, eu peguei... Nesse caso aqui, eu já criei, lembrando, eu já criei o meu espaço, eu já estou acessando o portal Periódicos CAPES a partir do meu login, do login que eu criei dentro do portal Periódicos CAPES. Agora sim é possível ter acesso a essa funcionalidade aqui, que é a funcionalidade que permite que eu salve esse artigo no meu espaço, para ter acesso a ele quando eu quiser, né? Então, eu tenho essa facilidade aqui oferecida pelo portal Periódicos CAPES. Então, eu posso vir aqui e salvar mais de um, né? Vamos pegar aqui, ó, salvei esse aqui acho que já estava salvo, esse aqui vamos salvar também. Bom, como é que eu acesso isso? Aí eu vou lá no ir para os meus favoritos, aqui do lado do meu nome, né? Ir para os meus favoritos. E ele deve aparecer embaixo aqui. Não está aparecendo, mas ou está carregando ou está com algum bug no sistema. Mas, normalmente, ele fica guardado aí para que você possa ter acesso futuramente, né? Essas funcionalidades do portal Periódicos ajudam. Eu, particularmente, não gosto muito de usá-las, né? Porque eu prefiro usar diretamente da base, ou já adicionar automaticamente, né? Se eu achei um artigo interessante, eu já faço a exportação dele lá para o meu EndNote Web, organizo ele direitinho, porque ele fica mais fácil de, de operar, né? Fica mais, né? Fica reunido num único lugar, né? Então você não precisa, por exemplo, ficar criando sistemas diferentes, né, para ter acesso a um determinado texto. Você pode fazer isso num único lugar, porque isso acaba facilitando o trabalho depois para vocês, né? Aqui deve estar com algum problema, porque eu não consegui acessar meus favoritos por aqui. E deixa eu ver aqui. Minha conta, itens salvos. Achei aqui, gente. Então, está aqui, ó. Itens salvos. Tá? Aí, todos os itens que eu salvei, eu tenho vários itens salvos aqui, eles estão disponíveis aí, né, para acesso posterior. Tá? É uma facilidade que a gente tem. Além dessa facilidade, eu posso, por exemplo, no caso aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar à busca lá. Eu posso pegar essa busca aqui, ó, e salvar a busca, né? Guardar essa busca no meu espaço, né? Então, eu posso vir aqui e... Deixa eu pegar aqui, elevando disponibilidade. Aqui, ó, salvar busca. Tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que essa busca fica salva no meu espaço e eu, a qualquer momento, posso ter também acesso a ela, né? E posso criar, inclusive, alertas de busca, ou seja, sempre quando um novo artigo, um novo documento for introduzido no portal Periódicos CAPES, né, e ele tiver, né, como, né, atender a esses parâmetros estabelecidos nessa busca aqui, a gente vai receber um e-mail, né, de alerta, né, e esse e-mail notifica, né, olha, você tem um novo documento que foi, né, publicado e que atende aos critérios de busca que você estabeleceu, né, e salvou lá no portal Periódicos CAPES. Isso ajuda a gente a acompanhar a produção científica na área, né? Então, ajuda a monitorar isso, né? Quantos artigos novos, quais artigos novos estão sendo produzidos, para que a gente possa ter conhecimento, né, do desenvolvimento da área, né? Então, já está salvo aí. Deixa eu voltar lá se eu consigo recuperar essa busca. Viu? Vou lá no meu espaço.
favoritos. Buscas salvas. Aqui, ó. A primeira busca está aqui, ó. Contém innovation no título, ecosystem e collaboration, né? Então, aqui, ó, para criar o alerta, eu tenho esse sininho, né? Onde eu clico no sininho, e aí, ó, notificações serão enviadas para o e-mail. Então, o e-mail meu que está cadastrado lá. Eu não vou salvar isso, não, senão eu vou ficar recebendo e-mail dessa busca. Mas você pode, né, criar uma busca de sua preferência e, sempre quando um novo artigo que atenda aqueles critérios estabelecidos na busca for produzido, você vai receber uma notificação. Ou, se isso não tiver nenhum, você tem a opção também de configurar. Se você quer receber o e-mail, mesmo que não tenha nenhum artigo produzido, ou se você quer receber o e-mail, aqui, ó, alterar configurações da notificação. Então, tem o e-mail, nome que você pode dar à busca, né? Busca sobre inovação e ecossistema, né? E salvar isso aqui. Em algum momento ele vai te perguntar se você quer receber o e-mail semanal, se você quer receber o e-mail só quando aparecer os textos novos que atendam aos critérios de busca, enfim, né? Então, são possibilidades dadas aí pelo portal Periódicos CAPES. Bom, outras... Bom, vou deixar aqui, por enquanto, o portal Periódicos CAPES aberto, e a gente vai retomá-lo aqui sempre quando necessário. Tá? Então, a primeira coisa que a gente, né, no caso aqui da identificação e localização, é conhecer, né, o portal Periódicos CAPES, porque é por meio dele que nós temos acesso às bases científicas pagas pela CAPES. Né? E sem acesso a essas bases, a gente ficaria muito sujeito aí a bases que são de livre acesso e que, às vezes, não têm um controle de qualidade tão elaborado assim, como é o caso do Google Acadêmico. O Google Acadêmico ele é muito bom, mas, como vocês vão poder se certificar mais adiante, muita coisa que aparece no Google Acadêmico ele não tem um padrão de qualidade muito bem aprimorado, né? Então, aparece muita coisa lá de congresso e às vezes, com a referência não aparece no formato correto. Quando você vai exportar aquela referência para o EndNote, ela vai com um monte de erros, né? Então, isso é muito comum de acontecer no Google Acadêmico, né? Eu gosto de usar o Google Acadêmico assim, quando eu quero simplesmente, né, fazer uma busca rápida ali sobre um determinado termo e tudo mais, mas a busca mais séria, aquela que a gente usa para revisões bibliográficas, a gente faz por meio das bases de pesquisa bibliográfica. Elas são mais confiáveis, né, especialmente se você não tem ainda um conhecimento muito aprimorado de quais são os autores principais da sua área, quais são as revistas principais, quais são, né, as temáticas mais atuais relativas à sua área de pesquisa. E se você tem domínio disso, então fica mais fácil acessar pelo Google Acadêmico. Você já faz, né, a seleção de maneira quase que automática. Tá? Bom, então, voltando aqui à apresentação, então nós temos aí o portal Periódicos CAPES, né, as bases, a busca direto do portal e outros acervos, né, acervo da biblioteca, acervos de outras bases, né? Porque o portal Periódicos CAPES ele traz bases, não só bases científicas para consulta, mas bases, por exemplo, de indicadores. Então, tem uma base do IPEA Data, que é uma base muito boa para você contextualizar seu problema de pesquisa, né, que trabalha com indicadores do IPEA, né, indicadores sociais, indicadores econômicos, indicadores de produção, enfim, um monte de indicadores. A gente tem acesso a essa base lá pelo portal Periódicos CAPES também. Você tem acesso a bases do IBGE, você tem acesso a bases de
né, de jornais, revistas, né, bases de banco de teses e dissertações, como eu disse. Então, quer dizer, você tem uma infinidade de bases, todas reunidas ali no portal Periódicos CAPES. Então, ajuda muito explorar esse material, ter conhecimento né, do que está à sua disposição, de modo que, com esse conhecimento, você vai poder ter muito mais condições de contextualizar o seu trabalho, de fazer uma boa citação bibliográfica, né, de acompanhar a evolução do seu campo de maneira muito mais atualizada e adequada. Né? A biblioteca, né, tem uma funcionalidade na biblioteca que eu nunca utilizei, né, mas se você tem, por exemplo, dificuldade de acessar um determinado texto, ele não está disponível nas bases acessíveis do portal Periódicos CAPES. E quando você tenta acessar o texto, né, a editora te cobra um valor muito alto, ou ele não está disponível digitalizado. Então, tem algumas possibilidades, às vezes texto mais antigo, texto seminal, né, ou coisas que são importantes para a sua discussão, mas você não consegue acessá-los, acessar esses materiais por meio do portal Periódicos CAPES. A biblioteca talvez não tenha esse material. Né? Você vai lá na biblioteca, procura e não vai achar. Né? Um exemplo. Você tem a possibilidade de usar o Comute, né? Que é um recurso, é um serviço, na verdade, que a biblioteca oferece, por meio de uma rede de bibliotecas. Então, você paga lá um valor, né, que é o valor, né, padronizado lá, que diz respeito ao custo de digitalização desse material, e o pessoal da biblioteca vai te dar assistência lá para buscar esse material onde quer que ele esteja. Né? Então, por exemplo, se estiver numa biblioteca lá da USP, você paga, o pessoal de lá digitaliza e manda para você aqui, de forma digitalizada, essa referência. Então, quer dizer, você não tem necessidade de ficar sem o acesso à referência que é importante para você fazer o seu trabalho. Você pode buscar essa referência por meios diversos. A internet, principalmente, né? Mas, além da internet, você tem o acesso à biblioteca e tem acesso ao Comute, né, que te permite acessar materiais que, eventualmente, não estejam disponíveis na nossa biblioteca aqui. Bom, então, essa parte aqui, gente, eu queria deixar sugerido, né, para aquelas pessoas que tiverem interesse em escolher uma estratégia de pesquisa bibliográfica, que assistam à aula que está gravada e disponível aí para vocês, né, ou aquelas pessoas que já assistiram também possam retomar essa discussão, né, que a gente fez na sexta-feira. Então, nós fizemos uma imersão geral, assim, bastante sintetizada, né, sobre possíveis estratégias de revisão bibliográfica. Então, vocês têm essa possibilidade quem não assistiu a aula de sexta-feira, né, se quiserem conhecer as possibilidades de estratégia de revisão bibliográfica, vão poder assistir esse material lá e usar alguma dessas estratégias. Né? As principais delas são as revisões bibliográficas, né, sistemáticas, né, que podem pender tanto para o lado qualitativo ou para uma análise mais quantitativa da literatura. Aquelas revisões que pendem, que são sistemáticas também, e que pendem para o lado quantitativo, são chamadas revisões bibliométricas, né? Que elas estão mais no cômputo, né? na questão estatística, né? Os principais autores, principais citações, quem publica com quem, onde estão essas publicações, e assim por diante. As revisões que pendem mais para a análise narrativa, qualitativa, elas estão do lado da revisão de escopo e a revisão integrativa.
né? Então, a gente falou bastante disso aí na aula de sexta-feira, eu não vou repetir isso aqui agora, não, tá? Bom, e aí a gente tem os operadores booleanos. Eu já dei um exemplo para vocês ali nessa pequena revisão que eu fiz, nessa pequena busca, aliás, que eu fiz do portal Periódicos CAPES, né, em relação ao uso desses operadores booleanos. Então, por exemplo, aqui na busca do portal Periódicos CAPES, deixa eu pegar aqui, busca salvas, a gente tem aqui, ó, essa busca, ela né, no caso aqui, tem o filtro de busca, né, que ele contém onde é que você quer localizar o termo, né, no caso aqui eu coloquei no título, né, e tem aqui né, se a palavra, né, tem que ser exata, se tem que ser, se começar com, ou coisa do tipo, né, e aqui, ó, é o lugar do operador booleano. Né? A partir da segunda linha de busca avançada, eu posso inserir o operador booleano. E o operador booleano, ele né, são 3 operadores booleanos, né? O e, o ou e o não, né? Então, de modo aqui que, se eu colocar e, eu estou adicionando, eu estou buscando aqueles resultados que contêm a palavra inovação e, né, somando, né, também no título, a palavra, aqui eu repeti, né, não é inovação, não, gente, é public service, né? Public service. E no título contém também a palavra public service, né? E, agora eu vou mudar aqui, ó, no assunto, eu quero também a palavra ecosystem. E no assunto, collaboration, ou seja, todos os campos de busca ali foram colocando os termos, né? E de modo que o resultado tem que conter todos esses termos de busca, todos eles, né? Acho que agora vai cair bastante o número de resultados, porque o que estava antes ali era aqui, nenhum registro. Então, deixa eu tirar alguma coisa aqui, ó. Eu vou excluir esse campo aqui, porque eu deixei muito. Vou colocar aqui, qualquer campo, acho que já vai ajudar. Agora apareceram alguns resultados aqui, 10 resultados, né? Ou seja, esses resultados, eles têm essa combinação toda presente, né? No título tem a palavra inovação, no título tem a expressão public service, e também em qualquer parte do artigo tem a palavra ecosystem, e também em qualquer parte do artigo tem a palavra colaboração. Agora, se eu quisesse, né, excluir ecosystem, então eu vou mudar o operador booleano. Então, não, né, em qualquer campo do artigo, ó, não pode ter a palavra ecosystem. Aí vocês entenderam o que eu fiz aqui, né? Eu excluí a palavra ecosystem. Se o artigo tiver a palavra ecosystem, ele não entra na busca, ele vai mudar totalmente o padrão de busca. Ele vai modificar razoavelmente. Ou seja, o resultado mudou, né? Antes eram 10 resultados, agora está com 61 resultados, né? Então ele alterou totalmente. Agora, eu posso colocar ou aqui, né? Não ou. Quer dizer o seguinte, possivelmente ele vai aumentar. Que não esteja com a palavra ecosystem ou... ficou um negócio meio complexo aqui. Ou que em qualquer campo tenha a palavra colaboração. Vamos ver o que acontece aqui. Na verdade, ele vai juntar as duas coisas, né? Ele vai trazer os dois critérios para a busca, né? Então, esses 61 resultados devem se ampliar. Vamos ver aqui. Aqui, olha só. 321 resultados. Então, ele ampliou as possibilidades de busca.
né? Então, na verdade, gente, olha só, o operador booleano, ele vai fazer isso que está colocado aí no processo de identificação que a gente colocou, né? O E, né, se você tem Innovation e Public Service, só aparece aquilo que tem os dois, né? Se tiver somente a palavra Innovation, ou se tiver somente a palavra Public Service, ele não entra nos seus resultados, né? Agora, se eu colocar Innovation not Public Service, então ele vai buscar todas aqueles resultados que tem innovation, mas se tiver public service, mesmo aqueles que têm innovation, mas tem também public service, ele não entra, ou entre as duas coisas, né? Ou entre as duas coisas. Então, aqui a gente já começa a preparar o caminho para vocês fazerem, para vocês definirem strings de busca, né? Os strings de busca que vocês vão aplicar na hora de fazerem suas pesquisas nas bases científicas, né? Isso aqui é só um lembrete, a gente tem que estar atento à terminologia, né, porque muitas coisas que a gente conhece o conceito no português, quando você passa para outra língua, ele não dá para você trabalhar o conceito a partir de uma tradução fiel, né, não dá para... Você tem que buscar qual é o equivalente desse conceito trabalhado na literatura em português na língua estrangeira. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Risco moral, como moral hazard. Hazard, se você pegar, é perigo, né? Então, quer dizer, não dá para... São coisas diferentes, mas se você buscar na literatura em inglês, né, onde é que está essa discussão de risco moral, e se você pesquisar moral risk, né, pode ser que você não encontre exatamente aquilo que você pretende encontrar, ou o equivalente dessa discussão na língua estrangeira, né? Então, aí tem alguns exemplos, acho que cada um tem a sua particularidade, tem que estar atento a ela, né? Então, aqui que a gente estava falando sobre o string de busca, né? Então, o string de busca, ele tem a ver com o uso desses operadores booleanos combinados com os termos de busca e o local e os critérios, na verdade, que você quer estabelecer para a realização das buscas, né? Particularmente, você tem diversas maneiras de fazer definir esses strings de busca. A própria base, normalmente, ela já traz isso. Por exemplo, se você está aqui no portal Periódicos CAPES, onde é que ele está? Aqui. Se você está aqui no portal Periódicos CAPES, né, e eu coloquei, vamos voltar aqui minha busca para a busca original, né? Essa busca aqui, acho que não encontrou, né? Deixa eu colocar não aqui, buscar, né? Então, olha só, o que é o string de busca aqui? Né? O string de busca é isso aqui, ó. É esse negócio aqui, ó. Vamos copiar isso aqui, peraí. Tá, o string de busca é isso que está, né, colocado aqui. Título contém innovation e título contém public service, não. Qualquer campo contém ecosystem, ou seja, e qualquer campo contém collaboration. Nesse caso do portal Periódicos CAPES, vocês notam que ele apresenta aqui no início o lugar, né, onde o termo tem que aparecer, né, no caso aqui, título contém, né, então é o lugar, tem que conter no título o termo inovação, né, operador booleano, e, né, somando, né, título contém public service, operador booleano não. Aí o lugar, qualquer campo do artigo contém a palavra ecosystem, ou seja,
Se tiver a palavra ecosystem, não vai entrar na minha busca, porque o operador booleano foi não. E, né, em qualquer campo do artigo, contém a palavra collaboration. Né? Então, na verdade, isso aqui é o meu string de busca. Só que, dependendo da base, a forma como você aplica e como você monta esse string de busca é diferente. Então, normalmente as bases têm as pesquisas, as possibilidades de busca avançada, e aí tem as orientações de como montar o seu string de busca. Tá? Então, no caso do Web of Science, que é a base que a gente utiliza bastante, né, ela tem no campo de busca avançada, tem lá um referencial de todos os critérios que você pode utilizar, os códigos, como você insere o string de busca, como é que você monta o string de busca. Agora, o string de busca pode ser também resultante desses campos aqui, né? Porque na própria base também tem a possibilidade de você utilizar esses campos, né? E no final, no histórico, né, vai aparecer qual foi o string de busca, numa única linha, qual foi o string de busca aplicado. Por que é importante isso? Especialmente em pesquisas bibliográficas que você precisa mostrar que usou uma metodologia de busca da literatura. Né? Você tem que explicar, olha, os critérios que eu utilizei para fazer a busca da literatura foram esses. E aí você tem que explicar na sua metodologia como é que você montou esse string de busca. Então, é importante que você saiba lidar com com essas questões que estão colocadas aqui. Né? Então, aqui tem os passos, né? Primeira coisa, definir uma máquina de busca para o teste do protocolo, né? Aqui, identificar a combinação de uso. Então, por exemplo, nesse caso aqui, foi sugerida a base Scopus, né? Mas a gente pode trabalhar com a base Web of Science, pode trabalhar, por exemplo, diretamente do portal Periódicos CAPES, eu não recomendo, mas é possível trabalhar direto de lá. Pode trabalhar no Cielo, pode trabalhar na Redalic e outras bases possíveis aí, né, que estão à disposição nossa. Né? Uma vez definido qual a base, né, identificar as publicações que deveriam retornar, né, o grupo de controle. Então, por exemplo, olha, eu quero ter acesso a esse tipo de publicação, né? E aí você já começa a testar. É importante fazer testes, viu, gente? Para verificar se vocês estão aplicando o string de maneira correta. Então, identifique aí um grupo de artigos que não podem faltar, né, como resultantes da sua busca. Esse grupo de artigos ele vai ser importante para você verificar e depois aferir se a busca foi eficaz ou não, né, se ela trouxe os resultados que você esperava ou não. Né? Definir o string de busca inicial, testar o string, volte ao passo 2 para verificar se aquele grupo de controle foi atendido, né, se você conseguiu acessar, de fato, aqueles artigos que você pretendia, né, e se não, faça as correções necessárias. Então, por exemplo, se a gente for lá na base, vamos voltar lá no portal Periódicos CAPES, deixa eu ir lá para a página inicial do portal Periódicos CAPES, não, saí do portal e vim para CAPES. Pois não, Rafael? Professor, boa tarde, você me ouve bem? Sim. Então tá bom. É só uma pergunta, como você está falando dessa questão de definir os termos, né, para a busca, eu fiquei pensando se, eu não sei se você já viu essa estratégia por exemplo, o meu tema é governança da diversidade religiosa. Então, eu já fiz uma busca e coloquei o termo governança e diversidade religiosa, né? Sim. Só que aí pode ter alguns termos também que pode trazer pesquisas próximas a esse assunto. Então, uma coisa que eu fiquei pensando é do conjunto de artigos que eu achei, levantar entre eles também as palavras-chave e ver as palavras-chave que aparecem com mais frequência
e a partir disso fazer também uma nova busca. Isso, Você já viu algum tipo de estratégia assim, ou se você acha que seria viável ou não? isso é fundamental, Rafael, fazer esse teste, né? Verificar as palavras-chave, porque, por exemplo, se você ficar preso à diversidade religiosa, pode ser que outro autor tratou exatamente do tema que é de seu interesse, mas deu outro nome a ele, né? Não sei, pode ser que ele chamou de outra, não usou exatamente, né, a expressão diversidade religiosa, ele usou outra expressão, e isso está nos indicadores dele. Então, seria muito interessante, sim, fazer esses testes, buscar as palavras-chave que você acha que são importantes, né? Verificar como os autores têm lidado com essas questões, e aí você pode, por exemplo, usar governança né? Aí você pode ou diversidade religiosa, ou outra expressão, ou outra expressão, né? De modo que você consiga né, ter um resultado mais expressivo dentro daquilo que você espera encontrar, entende? Então, é muito Beleza, importante conhecer isso, sim, né, como que os autores têm trabalhado a questão dos termos-chave. beleza, obrigado. Nada. Bom, eu vim aqui em busca de bases, então eu vou aqui direto aqui na letra W, né, que eu gosto aqui bastante da Web of Science, né? É uma base, né, que a gente acaba utilizando bastante na área das ciências sociais aplicadas, é uma base cujos periódicos indexados nela são periódicos altamente valorizados, né, no campo da administração, então vale a pena investir nessa base. Bom, aqui, se vocês observarem, eu tenho aqui essa máquina de busca geral e tenho aqui a pesquisa avançada. Na pesquisa avançada, eu vou inserir aqui né, o string de busca nessa linha. Do lado direito, você tem aqui toda a orientação, né, de como montar o string de busca. Aí tem aqui os operadores booleanos, tem aqui os rótulos dos campos, né, as referências e os exemplos. Então, por exemplo, aqui tem, ó, eu quero no TS é o quê? TS, a gente for no rótulo, é tópico. Tópico, gente, é o seguinte: título, resumo, palavra-chave. Então, por exemplo, se o termo de busca estiver no título, no resumo ou nas palavras-chave, ele vai trazer o resultado. Entende? Então, sempre que, aqui no caso aqui, tópico é isso, tá? Então, tópico, vamos lá, nanotube, né? Aí, ele colocou aqui, tópico, nanotube, asterisco, and, carbon, né? Ou seja, aí já começou a tornar a busca mais restrita, né? Começou a criar mais critérios. Gente, depois eu vou falar para vocês, mas já adiantando, por exemplo, esse termo nanotube, né, pode ser que ele tenha variações, variações ali finais, nanotubes, sei lá, né, variações de como o termo aparece na literatura, né? Então, por exemplo, se você usa o radical do termo, né, e na frente do radical do termo você coloca o asterisco, quer dizer que você está buscando todas as variações possíveis para além daquele radical, né? Então, você está fazendo a busca do radical do termo e de suas variações, né? Quando eu coloco aqui and, aí eu estou, né, adicionando o operador booleano e, né, e o outro termo aqui. E essa combinação tem que estar no tópico, ou seja, título, palavra-chave e resumo. Tá? Então, apareceu ali, ele vai trazer o resultado. Por isso que eu digo, nunca repita nas palavras-chave as mesmas palavras do título. Por quê?
o título ele já serve como referente, né? Os termos que estão no título, eles já servem como indexadores de busca, né? Se você gasta as 5 palavras-chave que você tem para repetir as mesmas palavras que estão no título, você perde a chance de ser localizado, né? E, consequentemente, ser citado. Então, é importante atentar para isso aí, né? Bom, aqui é a busca mais complexa, vamos dizer assim, que é a busca avançada, né? Você tem todo o recurso aqui para montar essa busca avançada por aqui, tá, gente? Agora, você pode também fazer essa mesma busca por aqui, ó, né? Então, por exemplo, tópico, tá aqui, ó, tópico, eu vou colocar aqui public policy, adicionar a linha and tópico, social participation, and, vou colocar aqui, ó, título, colaborar, aqui, ó, eu posso ter collaboration, collaborative, enfim, variações diversas do termo. Então, eu vou colocar um asterisco. E aqui também, eu vou colocar asterisco, porque public policy pode ser public policies, public policy no singular, né? Enfim, você tem social participation, acho que está legal do jeito que está aí, né? Vamos lá, faz a busca, e apareceram aí 82 resultados, né? Quando eu venho aqui aqui, ó, o string de busca está aqui em cima, viu, gente? Ó, o string de busca é isso aqui, ó, public policy, né, tópico, and social participation tópico, and collaboration. Ele é um pouco diferente da forma como a busca avançada considera lá, né? O tópico é TS, não é a frase, né? O nome tópico, né? Mas assim, já é uma referência, né? Isso aqui já serve para você colocar no seu artigo como para explicar para o leitor como você fez a busca, né? Qual string de busca você utilizou. Aqui já, né, a forma como está expresso aqui já esclarece para o leitor e para as pessoas que estão revisando seu artigo como você montou o seu string, tá? Então, assim, a forma, se é por busca avançada ou se é diretamente aqui na busca, adicionando esses termos, é indiferente. Então, por exemplo, eu posso também falar o seguinte, olha, eu quero somente nos últimos 5 anos, né? Deixa eu pegar aqui os anos, né? Então, vou pegar aqui, ó, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Marquei, refino. Apareceram 41. Vocês vão notar que no histórico de busca vai mudar, entendeu? Aqui em cima, se vocês observam aqui em cima, ó, tem histórico de busca. Clicando aqui em histórico de busca, aqui tem o string que foi utilizado, tá? Public policy tópico, and social participation tópico, and collaborative ou collaborate com asterisco tópico, and 2021, ou 2020, ou 2019, ou 2018, ou 2017. Se eu for lá para a busca avançada, eu vou perceber que não tem necessidade de fazer, eu tenho condição de colocar de 2017-2021. Ele já busca automaticamente, né? Se eu faço por aqui, né, não tem problema, eu também estou, na verdade, eu estou, né, fazendo a mesma coisa, só que de uma forma mais simples, né, porque nesse caso aqui, a própria busca está me gerando o string. Do outro lado, né, na busca avançada, eu é que tenho que produzir o string para aplicar a busca, tá? Há uma pequena diferença. Mas se você definir os termos corretamente, tanto num lugar como no outro, o resultado tem que ser o mesmo, né? E um resultado pode ser grupo de controle de outro, né? Você pode usar, né, uma determinada busca aqui geral, né, para identificar o seu grupo de controle e depois montar o seu string de busca na busca avançada e verificar se os resultados são os mesmos. Se eles são diferentes, é porque o string de busca tem algum problema, tá? Então, voltando aqui, ó, na busca,
eu marquei aqui os anos, né, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017. Eu tenho outras possibilidades de critérios a serem aplicados, por exemplo, eu quero somente artigos, vou marcá-los, eu quero artigos de Public Administration, aqui são as áreas, né, as categorias da Web of Science, né, de Management, esses 4 primeiros aqui, essas 4 primeiras áreas. E tem outras possibilidades de você fazer, aplicar critérios de seleção. Tá? Não vou fazer isso. Né? Então, vou aqui só refinar essa busca. Vou pegar aqui, refino. E aí, né, reduziu substancialmente o número de resultados, são 18 resultados agora, e se eu venho aqui para o histórico, eu vou perceber que o string ficou mais completo, né, ficou mais e complexo também, né, como decorrência disso, porque eu adicionei novos critérios aqui para definir o meu string de busca. Tá? Então, é isso aí, e aqui o histórico, né, o interessante aqui é que vai ficar o histórico sempre, ó, o histórico da primeira busca mais simples, depois eu fui modificando a busca, tornando-a mais complexa, até chegar aqui à busca, né, mais complexa de todas que a gente aplicou. Tá? Eu tenho possibilidade, gente, se eu tenho acesso aqui à minha conta do EndNote Web, eu tenho condição de fazer o login. Se eu faço o login aqui, ó, eu guardo, eu tenho também, a exemplo do portal Periódicos CAPES, eu tenho a chance de criar alertas de busca, tá? Então, aqui, ó, eu estou com o minha logado no sistema, né? E aqui eu posso criar alerta, tá vendo? Criar alerta de busca. Se eu quiser criar um alerta de busca, sempre quando novas publicações saírem com esses, né, que atendam a esses critérios, eu vou receber lá um alerta por e-mail, né, dizendo, olha, uma nova publicação foi feita nesse tema e está disponível. Então, a gente tem como acompanhar essa evolução aí do campo, né, a evolução, né, de publicações científicas do campo. Pessoal, até aí, vocês conseguiram acompanhar bem? Alguma dúvida em relação à questão do string de busca? Não está indo bem. A questão do string de busca, gente, é praticar, viu? À medida que vocês forem praticando, e aí essas coisas vão ficar mais fáceis, né? E assim, testem muito, né? Porque pode ser que né, vocês imaginaram um determinado tema geral, mas pode ser que o tema geral ele possa né, compor o seu referencial de uma maneira mais geral, e aí você pode aplicar uma busca mais específica dentro do seu tema. Então, pegando aí o exemplo do Rafael, né, da governança da diversidade religiosa. Né? Então, pode ser que a questão da governança da diversidade religiosa seja uma questão atual, mas dentro, eu não conheço, né, o tema, Rafael, mas pode ser que dentro do tema tenha aspectos mais específicos que você gostaria de conhecer melhor, né? Então, aí você pode refinar um pouco mais. Eu imagino que esse tema seja um tema novo, talvez uma busca mais geral seja melhor, né? Mas, se se trata de um tema que já está bastante explorado na literatura, você vai encontrar muita coisa. Então, aí você pode pegar, por exemplo, aquele tema geral para contextualizar o seu trabalho, mas dentro desse tema geral, focar em um aspecto mais específico. Né? Então, isso que acaba, né, trazendo também mais, vamos dizer assim, relevância para a discussão, né? Porque, às vezes, o tema já é muito conhecido, né? E você vai apresentar mais uma revisão bibliométrica, ou bibliográfica, ou integrativa sobre esse tema muito, né, explorado, que já tem um monte de revisão. Então, talvez seja interessante falar dele, assim, de modo geral, citar, quem sabe, alguns estudos bibliográficos que já existem sobre um tema geral, e fechar um pouquinho o funil
né, no sentido de acessar aquele material mais específico, né, que seja aí de interesse de vocês. Bom, então, continuando aqui. Então, aqui, eu já falei um pouquinho, aqui o portal periódicos CAPES, né, tem alguns indicadores aqui que estão antigos, eu procurei esses indicadores novos do portal periódicos CAPES, não localizei, então ficaram os indicadores antigos mesmo, né. Nessa parte aqui, está tudo lá na aula de sexta-feira, viu, gente? Então, aquelas pessoas que não assistiram a aula de sexta-feira e que queiram, né, conhecer um pouquinho as estratégias de revisão bibliográfica, podem assistir essa aula de sexta-feira. Tá? Eu não vou repetir, porque o pessoal do PPGAP, no trabalho final, a gente não vai cobrar um artigo de revisão bibliográfica. Né? Então, a gente vai cobrar só a demonstração de uso dos recursos que a gente vai mostrar, mas não vamos cobrar o artigo em si. Pois não, Fernando? Professor, Pois não? pode fazer uma revisão sobre revista bibliográfica para mim, por favor, professor? A revisão bibliográfica, o que a gente falou na sexta-feira, Fernando, foi mais assim, e está disponível, tá? Você tem acesso lá você está no PPGAP ou no PPGA? PPGA. A aula está gravada a gente fez o encontro na sexta-feira e ela tá disponível lá no Siga A, o link. Tá? Sim, professor, mas tenho uma dica sobre bibliometria. Sim, sim. Você está matriculado na disciplina do professor José Willer ou não? Sim, professor. Então certamente você vai ter todo o recurso necessário para fazer uma bibliometria lá com o professor José Willer. Ele vai até muito além do que eu mostro aqui. Eu faço só uma síntese geral das possibilidades de estratégia de revisão, Fernando. Porém, o Zé Willer vai acompanhar o desenvolvimento do trabalho com vocês. Né? Então, ele vai mostrar como montar o string de busca, ele vai mostrar como baixar esses arquivos, como exportar esses arquivos em formatos que sejam possíveis de serem trabalhados em softwares específicos, né? Ele vai mostrar alguns softwares de pesquisa bibliográfica. Então, assim, eu acho que fique tranquilo aí que você vai ter toda a assistência. Mas dá uma olhada na aula de sexta também, que eu falei de modo geral, assim, das estratégias de revisão, tá? Sem problemas, professor. Muito obrigado. Pois não. E aí, fico à disposição, depois, caso reste alguma dúvida, tá? Obrigado, professor. Pois não. Bom, a gente... eu tenho alguns cuidados aqui. Isso aqui serve para o português também, viu, gente? Na hora de fazer... Eu acho que eu não falei sobre isso na sexta, né? Mas tem algumas frases que a gente tem que cuidar na hora de escrever, né? Algumas conclusões, né? Que a gente acaba se comprometendo na hora de fazer a análise dos resultados dos nossos, das nossas pesquisas. Então, por exemplo, como regra geral, né, isso é uma coisa que a gente deve evitar, né? Na maioria das vezes, geralmente, em geral, potencialmente, normalmente, como um todo, na maioria dos casos, usualmente, na vasta maioria dos casos. Então, a gente tem que ter cuidado com algumas frases que a gente utiliza, se a gente não tem condição de exemplificar isso de uma maneira mais específica, né? Na hora de fazer a redação lá das nossas análises. Né? Aqui, por exemplo, tem um exemplo interessante como você usou uma expressão que pode ser uma expressão de generalização, mas logo em seguida ele exemplificou, né? Então ele corrigiu, ele
ele trouxe assim para, né, não ele, né, a pessoa que escreveu aqui essa parte, né, ela trouxe para uma compreensão mais objetiva do que ela quis dizer quando disse que os contratos têm a tendência de reforçar a posição. Então, tem a tendência de, né, ficou um negócio meio subjetivo demais, mas aí, quando, né, na segunda frase aqui, né, por exemplo, aí ela já trouxe para uma realidade mais concreta, né, mais objetiva. Então, assim, a gente tem que ter cuidado nessas análises aí, né, para não... Então, tem uma série de dicas que acho que está até presente aqui, entendeu? Aqui, ó, esse banco de frases, né, servem também para, são um banco de frases em inglês, né, para escrever em inglês, mas servem também para o português, viu, gente? Assim, frases que a gente pode utilizar na hora de escrever nossos textos, nossos artigos, nossos projetos, de modo que né, o leitor ele possa compreender de forma mais objetiva o que você quis dizer e você ser mais eficaz na sua comunicação científica. Tá? Bom, aí eu vou mostrar agora para vocês um pouquinho da relação aqui entre as bases de pesquisa científica e o EndNote Web. Né? Então, no caso do EndNote Web, alguém conseguiu criar uma conta, localizou o EndNote Web, conseguiu criar aí e já tá utilizando ou não? Conseguiu, Rafael? Ótimo. Eu também consegui fazer. Excelente. Muito bom. Bom, gente, eu fiz a busca lá de EndNote Web, aliás, EndNote Online, né, e caiu aqui nessa página. Aqui em cima tem EndNote Online Login, né, porque normalmente eles querem vender, né, vender o EndNote, que é o EndNote instalado, né, no nosso caso aqui, a gente, né, gostaria que vocês fizessem aí a conta do EndNote Web, que dá conta daquilo que a gente precisa, né, em termos de organização das nossas referências bibliográficas. Então, na primeira página do EndNote, nós vamos... Aliás, é uma única página, né? É como se fosse uma conta de e-mail, onde você guarda lá todos os seus e-mails, né? Então, hoje em dia, as contas de e-mail são todas na nuvem. Antigamente, a gente baixava os e-mails, não tinha, né, conta de e-mail na nuvem. Hoje em dia, é tudo na nuvem, né? Nesse caso aqui, também é a mesma coisa, né? A gente tem a nossa conta EndNote Online na nuvem. Caso você instale o programa no seu computador, né? Você adquira o programa e instale no seu computador, essa conta na nuvem, ela faz uma sincronia com os dados do seu computador. Então, você, por exemplo, como se atualiza alguma coisa aqui online, ele faz a sincronização com o computador. Então, você vai ter o retrato fiel no computador daquilo que está online. Da mesma forma, se você adiciona uma nova referência no computador, ele faz a sincronia e você tem acesso a essa referência online de qualquer equipamento que você acessar. Né? Então, acaba facilitando substancialmente, né, essa interface do EndNote, e, além disso, o EndNote ele tem uma facilidade de operação com outras bases de pesquisa científica, a começar pelo próprio portal Periódicos CAPES, como a gente já viu lá rapidamente. Tem um lugar lá onde você pode exportar as referências do portal Periódicos CAPES para o EndNote Web, e assim também outras bases científicas, né? A mais fácil delas é a própria Web of Science, né? Porque a Web of Science e o EndNote Web fazem parte do mesmo grupo, né? Da mesma corporação. Então, eles têm umas facilidades aí em termos de
interface, né, entre a base Web of Science e o EndNote. Mas as outras bases também a gente tem, né, é fácil também fazer a importação, né, de referências de outras bases, como Scopus, ScienceDirect e outras mais, né? Então, nesse caso aqui, possivelmente no EndNote de vocês vão encontrar aí, está tudo vazio, ou não, né? Se vocês já adicionaram algum material, né, deve estar aparecendo aí, né? Mas não deve, né, se vocês começaram agora, vocês não devem ter muitas referências, ou nenhuma referência ainda no MyEndNote Web, né? No meu caso, eu tenho várias referências, né? Então, se você encontrar aqui do lado esquerdo, tem umas pastas que chamam de grupos, né? O EndNote chama de grupos, né? Esses grupos, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Esses grupos são formas de organização que a gente tem aqui. Então, eu tenho alguns grupos aqui com nomes diferentes, alguns relacionados a disciplinas que eu, né, sou responsável, outras relacionadas com buscas na literatura que eu fiz, algumas, por exemplo, que são essas que estão abaixo aqui, ó, são pastas compartilhadas por outras pessoas comigo, normalmente são orientados, né, que compartilharam pastas comigo, né, trabalhos conjuntos que nós fizemos. Então, essas pastas estão aí disponíveis, né? E algumas referências aqui não agrupadas, né? Que são aquelas que eu não organizei ainda, né? Então, essas não agrupadas não estão vinculadas a nenhuma pastinha em específico, né? Então, se eu pego aqui a primeira referência, né? Que é essa aqui do Adriano José Pereira, né? É uma referência, eu clico em cima dela, ela vai me abrir um monte de campos aqui, né? Deixa eu... Ah, tá. Então, tem um monte de campo aí que está vazio, né? Se eu quiser ocultar os campos vazios, eu simplesmente clico aqui, ele vai ocultar os campos vazios, vou deixar do jeito que está, né? Então, aqui, por exemplo, é o tipo de referência, no caso, journal article, né? Artigo científico. Aqui o autor, notem que o autor sempre é um autor por linha, né? Começando pelo... aqui tá estranho, porque normalmente a gente tem que inverter isso aqui, viu, gente? Ó, eu não sei de onde eu puxei essa referência, mas esse é um exemplo de referência que veio de forma inadequada, porque o sobrenome ele precisa vir primeiro e depois o nome na sequência. Sobrenome, vírgula, o nome, né? Então, aqui veio invertido, eu vou corrigir aqui, né? E esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? Uma observação que a gente sempre faz, porque, por exemplo, se a gente busca referências do Google Acadêmico, normalmente essas referências vêm com algum problema. E os problemas que mais aparecem no Google Acadêmico é quando vem o título, por exemplo, tudo em caixa alta. Então, é muito comum, às vezes, acontecer esse tipo de situação. O título vem todo em caixa alta, isso é inadequado para uma citação bibliográfica, né? Então, a gente tem que cuidar para que o título ele venha sempre no normal aqui, né? Sem caixa alta, escrito de forma natural, né? Então, nesse caso aqui vem o título do artigo, Learning Process, nossa, que título enorme, será que está certo? Accumulation of Knowledge and Innovation. Nossa, que título imenso. Possivelmente deve ter algum erro aqui, ó. Ah, ele está com o título em português também na sequência. Então, deixa eu tirar isso aqui, né? O ano 2012, a Revista Brasileira de Inovação, volume 11, número 1. Aqui você pode também, né, se quiser, deixar traduzido, né, para facilitar. Você pode traduzir a página. Eu não vou traduzir nada, deixa isso. Número 1, página 137.
Aqui, normalmente, tem que ser da página de início à página de fim, tá, gente? Então, por exemplo, eu não sei esse artigo aqui, deixa eu ver se ele tem um link, não. Mas o ideal é colocar aqui, página 137 a página 157. Aqui é um exemplo só, não é uma referência que eu vou utilizar, acho que veio aqui porque eu puxei de algum lugar, só para exemplificar, então vou deixar assim mesmo. Vem cá, salvo, né? Ótimo, a referência está salva, e eu posso voltar lá, né, nos meus não agrupados, né? Então, aqui foi bom até porque a gente entrou numa referência que não estava adequada, eu precisei fazer alguns ajustes nela, né? Agora, vamos pegar aqui uma referência mais adequada, né, que veio com, aqui, ó, vamos ver isso aqui, ó, esse aqui está certinho, Journal Article, Bhaskaran, Chandan, aqui veio só as iniciais, é possível que isso ocorra, né, e MUNING, né, então tem aí, aqui, ó, tá vendo a página? 385 a 400, né, então tá certinho, né. Bom, esses aqui são os exemplos de não agrupados, né? Eu posso, por exemplo, marcar isso aqui, ó, marcar esses dois, e adicionar a um grupo, né? E aí eu posso criar um grupo novo aqui, se eu quiser, novo grupo, né? E dar um nome a esse novo grupo, ele vai sair aqui das referências não agrupadas, tá? Então, eu tenho alguns exemplos aqui, isso aqui é só a primeira página, né, das minhas referências, onde consta aqui toda a minha base de informações científicas, né? Bom, aí eu tenho a segunda aba, a aba coletar, né? Então, eu tenho possibilidades distintas aqui para fazer essa coleta. A primeira delas é a nova referência, quando eu entro com os dados de maneira manual. Então, por exemplo, eu tenho aqui em mãos esse livro, que é um livro Teorias da Administração Pública, né? Então, eu pego aqui, ó, book, autor. Então, eu vou começar pelo sobrenome, vem Hard, Robert P. Benhart. Então, ele é autor único. Se tivesse mais de um autor, daria Enter e colocaria aqui na linha de baixo. Não é o caso. Título. Teorias na administração pública. Ano de publicação. O ano dessa publicação é 2012. Aqui são campos necessários, séries, lugar de publicação importante. Aqui não tem necessidade. Lugar de publicação. Então, nesse caso aqui é São Paulo. Publisher, que é a editora. A editora é Cengage Learning. Cengage Learning. Volume, ele só tem um volume, então não vou colocar, é o volume 1. Número de volumes também, se tivesse mais de um volume, sim. Volume 1, número de volumes 3, não é o caso, né? Série de volume também não tem necessidade. Número de páginas. Nesse caso aqui, são 367 páginas. 367. Pages, se eu estou utilizando uma parte do livro, não é o caso, estou utilizando o livro todo. Editor, edição, não preciso mais colocar mais nada. Se eu tenho um anexo, por exemplo, um PDF, né, alguma coisa que eu queira anexar, às vezes esse livro eu tenho a cópia em PDF dele, eu posso anexar aqui o arquivo, tá?
eu tenho um limite, viu, gente? Vocês podem anexar, tem um limite. Deixa eu ver se fala aqui do limite. Aqui, o espaço utilizado, eu estou com 170 mega, e o espaço é ilimitado. Nossa, que isso, não sabia disso. Acho que mudou esse aí, viu, gente? Porque estava limitado, agora o espaço está ilimitado. Então, eu posso fazer o upload de artigos aqui, até 5 artigos por referência geográfica, né? Eu não gosto muito de fazer upload aqui não, viu, gente? Eu gosto mais de adicionar os campos. Então, por exemplo, se eu tenho um resumo desse livro, né, pode ser um resumo escrito aqui na contracapa, ou pode ser um resumo que eu elaborei, posso colar aqui, né? Se eu tenho uma resenha, né, uma nota, uma resenha, eu posso colar aqui. Então, eu tenho os espaços necessários para fazer aquelas análises de fichamento, né? Em vez, antigamente, as pessoas usavam aquelas fichinhas pautadas, né, para fazer fichamento de leituras. Eu não tenho necessidade mais de fazer fichinha pautada. Eu posso fazer aqui, né, colar aqui né, a minha referência de maneira livre. Então, isso facilita enormemente, né, o processo de organização. Por quê? Uma vez que eu tenho essas notas guardadas aqui, quando eu precisar, eu posso fazer busca de dentro do Word. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona a interface do EndNote com o Word. De dentro do Word, eu posso já fazer a busca e, inclusive, da palavra, né? Se a palavra está aqui na nota de pesquisa, o Word vai me trazer os resultados de todas as referências guardadas, né, no meu repositório aqui, e aí você vai encontrar onde é que você, né, qual a referência que você queria citar, né, que diz respeito àquela palavra. Então, isso facilita muito, né, a nossa organização. É uma forma de dar rastreabilidade a tudo aquilo que a gente produz em termos de análises, revisão, resenha, resumo e outras coisas mais. Então, tudo que você puder trazer para dentro do EndNote e colar nesses espaços aqui de linguagem HTML, né? Você pega do Word, copia lá, cola aqui, isso depois vai facilitar enormemente na hora de você fazer a busca, né, das referências, né, que você quer utilizar no seu texto, tá? Então, isso é muito interessante. Bom, essa é uma forma de fazer essa inserção do... Deixa eu salvar aqui. Denhart. Bom, ele deve ter mais de um Denhart aqui, porque nesse livro, eu acho que eu já tenho ele aqui, né? Mas tem outras maneiras, eu mostrei, exemplifiquei para vocês aqui, a maneira manual de se inserir referências novas aqui no EndNote, né? Tem outras maneiras mais automatizadas, vou mostrar isso para vocês também. Mas só para localizar o Denhart que eu acabei de inserir aqui, eu vou pegar aqui, ó. Então, eu quero organizar isso aqui, porque eu não coloquei essa referência dentro de nenhuma pasta em específico, né, de nenhum grupo. Então, eu quero localizar. Deixa eu... adicionado à biblioteca, do mais recente ao mais antigo. Então, organizei aqui, do mais recente ao mais antigo, Denhart, está aqui, ó, Teorias da Administração Pública, 2012, então, adicionado dia 15 de março, né? Então, tá aí. Eu tenho outras possibilidades, deixa eu mostrar uma outra rapidinho aqui para vocês, para mostrar essa questão do EndNote, né? Então, deixa eu abrir uma janelinha aqui, eu vou lá no Google, e tem o Google Books. O Books está aqui, eu vou pesquisar o Teorias da Administração Pública. Vamos ver se eu localizo o livro aqui. Teorias da Administração Pública, não apareceu de início. Ah, está aqui, ó. Books.
ó, Denhart, Teorias da Administração Pública. Então, ele está aí, né? Aqui, 367 páginas, confirma, Cengage, 2012, os mesmos dados que eu inseri lá, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho condição aqui de... O negócio muda toda hora. Mais opções. Não, voltar. Eu acho que eu preciso fazer uma mudança aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui na busca do Google Books. Ver se eu tenho que fazer aqui a... Não, tem nenhum lugar para fazer mudança. Deixa eu ver aqui. Criar citação. Aqui tá. Tá. Então, vamos lá. Volta aqui. Então, eu entrei aqui no Teorias da Administração Pública, criar citação. Aqui, ó, EndNote. Está anotando aqui, EndNote? Então, eu posso vir aqui, EndNote, eu vou baixar um ficheiro EndNote, está aqui, ó, meu download, deixa eu ver aqui onde vai o download, beleza, ficheiro EndNote. Agora eu volto lá para o EndNote, venho aqui, coletar, importar referências, escolher ficheiro, escolher arquivo, né? Teorias da Administração Pública, EndNote Import, né, porque a extensão que está sendo utilizada é ENW, né, EndNote Import. Então, né, tem diversas opções aí. Eu fiz uma seleção, viu, gente? Se vocês forem fazer isso aí, vocês vão abrir uma janela imensa com um monte de opções. Eu fiz uma seleção aqui, vim aqui em selecionar favoritos, selecionei somente alguns formatos aqui. Então, o EndNote Import está aqui. Não quero agrupar, não agrupado, importar. Então, uma referência importada para não agrupado. Eu vou lá em minhas referências. Agora deve aparecer dois Denhart lá, vamos ver. Adicionado à biblioteca, do mais recente ao mais antigo. Opa, do mais recente ao mais antigo. Então, aqui, ó. Tem o Denhart de 2017, possivelmente é uma edição mais recente do Denhart. Vamos ver aqui. Esse aqui parece ser uma edição mais recente do livro. Mas notem, não vem muita coisa, tá vendo? Por isso que eu digo que o EndNote a gente tem que, aliás, o Google a gente tem que cuidar, porque pode ser que ele ajude muita coisa, mas pode ser que ele traga algumas informações inconsistentes. Nesse caso aqui, as informações são inconsistentes, porque, por exemplo, tem editora, mas não tem o place, não tem o lugar de publicação, né? Não tem, por exemplo, o número de páginas, né? Então, faltam elementos que são essenciais para uma citação correta, né? Então, acaba que eu utilizo, né, sempre, né, quando preciso, eu utilizo essas ferramentas oferecidas aqui pelo Google, mas com muito cuidado, né? Sempre fazendo uma checagem se a informação está correta, se ela é suficiente para fazer uma citação bibliográfica adequada, ou se eu preciso fazer alguma correção, tá? Então, sempre com esse cuidado, a gente, né, consegue utilizar muito bem aí as ferramentas do Google, né? Já que eu estou aqui no Google, eu vou mostrar para vocês como é que funciona no Google Acadêmico, né, a pesquisa do Google Acadêmico. Então, a importação diretamente do Google Acadêmico. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui o acadêmico, né, o Google Acadêmico, entrando aqui. Tem uma pequena modificação que eu preciso fazer nas configurações, que vocês também vão precisar fazer aí, tá? Então, por exemplo, tem esses 3 pontinhos aqui do Google Acadêmico, você tem que clicar aqui, mostrar recomendações, deixa eu ver se isso aqui. Não, as configurações estão aqui, ó. Desculpa.
As configurações estão aqui nas 3 barrinhas. Então, você entra aqui nas barrinhas, configurações. Então, aqui, ó, no gerenciador de bibliografias, eu preciso marcar aqui, mostre links para importar citações para EndNote. Se você usa o Mendeley, você usa outro formato aqui. No caso nosso é o EndNote, tá? Então, vem cá, salva. E agora eu posso fazer a busca, né? Por exemplo, ação empreendedora social na educação. Deixa eu pegar um artigo aqui, que esse aqui, ó, é de encontro brasileiro, é congresso. Eu quero pegar um artigo de revista para ter uma qualidade melhor. Revista eletrônica de alguma coisa, né? Então, explorando a relação empreendedorismo-negócio com empreendedorismo social. Então, tá, esse é o tema, o artigo, né? Peraí, entrei aqui no artigo, não precisava entrar no artigo. Como é que eu faço a importação disso para o EndNote? Então, eu venho aqui, ó, importe para o EndNote. Como eu fiz aquela modificação nas configurações, esse importe para o EndNote, ele aparece aqui, ó. Então, ele vem aqui, importe para o EndNote. Ele tem Scholar, sempre é Scholar, né? Aí você vai baixando outros arquivos, é Scholar 1, Scholar 2, 3, 4, assim por diante, né? Então, nesse caso aqui, Scholar. E aí eu baixei, vou lá nas minhas referências, deixa eu só verificar aqui, ó. Aqui, o autor é Rossoni, né? L. Rossoni, Onosato e Horochovsky. Tá, só para guardar esses nomes. Então, eu venho aqui, coletar, importar referências, escolher o arquivo, Scholar, EndNote Import, e não agrupado. Uma referência foi importada, minhas referências, agora eu vou organizar aqui do mais recente ao mais antigo, adicionar a biblioteca mais recente ao mais antigo. E está aqui, ó, Rossoni, Luciano. Então, vamos ver aqui se... Parece que só veio esse autor, não. Aqui, ó, tem... Todos os autores estão listados. Rossoni, Luciano, Onosato, Érica, Horochovsky, Rodrigo, Greco, né, Simara. Aqui, por exemplo, se você achar que isso aqui não está adequado, né, que o correto é deixar Greco por último, então você pode fazer as modificações. Aqui tem um título do artigo, o ano de publicação, a revista, volume, número, páginas. Né, se você quiser baixar o PDF lá e anexar aqui, você vai poder fazer isso. Ótimo. Então, aqui eu tenho todos os elementos necessários para fazer uma citação bibliográfica. Né? Então, perfeito. Eu consigo fazer isso aí por aí. Tá? Então, essa é uma outra maneira de fazer coleta, né? Importando referências. Assim como o Google Acadêmico, algumas bases funcionam desse jeito, tá, gente? Então, você tem que baixar o arquivo, vir aqui e fazer a importação. Outras bases funcionam diferentes. Né? Eu vou mostrar, exemplificar aqui, né, para vocês como é que a gente puxa lá do Scopus e da Web of Science, mas vocês vão ver que é um processo um pouco diferente, mas ele é bem intuitivo, não há dificuldade nisso também, não. No material que eu deixei disponível para vocês no Drive, tem lá uns tutoriais. Esses tutoriais já estão antigos, viu, gente? Não são tutoriais novos. O layout do EndNote era diferente, mas eu não achei tutoriais novos. Mas esses tutoriais, mesmo antigos, eles trazem lá diversas bases de busca bibliográfica e quais são os caminhos que você deve seguir para baixar, para importar referências dessas bases para o EndNote, tá? Então, é bem tranquilo fazer esse processo lá utilizando também os tutoriais que estão disponíveis aí para vocês. Né? Outra forma de fazer coleta, gente, é pesquisa online. Vamos ver aqui. Ó. E nessas pesquisas, normalmente,
eu selecionei alguns favoritos aqui, que são bibliotecas. Então, tem aqui, por exemplo, você faz uma pesquisa dentro da Biblioteca de Colômbia, e aí ele vai... às vezes você está querendo uma referência de um livro, que às vezes você usou ele em português, mas você quer fazer a referência dele em inglês, né? Então, você tem possibilidade de fazer essa busca por aqui, acho que é uma boa alternativa também, né? Bom, não sei se está funcionando isso aqui, né? Está demorando demais, então eu vou passar para a próxima aqui. Mas é uma alternativa que a gente tem de acessar bibliotecas online, né, que estão credenciadas aqui pelo EndNote. Eu, particularmente, já utilizei para essa finalidade que eu falei para vocês. Por exemplo, eu estava utilizando um livro que é do Max Weber, que é Economia e Sociedade. E aí eu fui publicar numa revista internacional, assim, o livro Economia e Sociedade, eu não estava me referindo a nenhuma parte em específico do livro, estava citando o livro de maneira genérica, e para não ir o Economia e Sociedade em português, lá nas referências, eu busquei uma referência do Economia e Sociedade em inglês, né, né, busquei por aqui. Mas é uma situação assim, muito pontual, né, gente? Hoje em dia, a internet também você tem outras possibilidades, às vezes até mais fáceis, né, de buscar essas referências. Mas é importante trazer aqui para o EndNote, né? Bom, acho que não está funcionando essa parte aqui. Vou passar para a próxima. Pedindo para... Ixi, travou. Tá. Estou pedindo para aguardar aqui. Vamos ver. Estão acompanhando até aí, gente? Tranquilo? Está tranquilo, professor. Bom, nessa aba de organização, a gente tem a opção de, por exemplo, gerenciar os grupos, né? Por exemplo, eu tenho vários grupos aqui, ó, criados, alguns são compartilhados, né? Então, esse aqui, por exemplo, é um grupo, é um compartilhado. Então, eu posso vir aqui e gerenciar o compartilhado. Aliás, atualmente, ele não está compartilhado com ninguém. Então, se eu quiser compartilhar, né, esse grupo com alguém, eu venho aqui iniciar compartilhamento e menciono o e-mail de vínculo, né, que a outra pessoa, o parceiro de pesquisa, tem com o EndNote, o e-mail que ele utilizou, né, de assinatura no EndNote, né? Então, eu posso gerenciar isso, posso, por exemplo, renomear o grupo, excluir, fazer uma série de modificações aqui, né? Grupos de outras pessoas. Então, aqueles grupos de outras pessoas que estão compartilhados comigo. Então, tem alguns aí que estão compartilhados comigo, aqui o proprietário do grupo, né? Quem é o proprietário do grupo. Encontrar duplicados, né? Por exemplo, encontrar duplicações. Não apareceu o Denhart, devia aparecer aqui. Eu acho que é porque o nome dele não está exatamente igual. Mas se o Denhart tivesse lá com um nome igual, ele ia aparecer como duplicado aqui, uma forma de você também eliminar os duplicados, né? Gerenciar anexo. Então, aparecem aqui aquelas referências que têm algum anexo vinculado, né? Então, aí estão, né, algumas dessas referências que estão com anexo no meu EndNote, né? Bom, formato. Então, a próxima aba, formato. Dentro de formato, por exemplo, eu posso... Isso aqui ajuda demais, viu, gente? Eu vou mostrar outra funcionalidade. Hoje, infelizmente, eu estou com um equipamento novo aqui e fui instalar o Sit While You Write, né, que é a extensão que o EndNote permite instalar aqui, que a gente faz a interface com o Word, só que eu não consegui fazer funcionar. Deu um erro aqui no meu computador, não consegui fazer funcionar. Então, na próxima, a gente demonstra isso para vocês. Mas, se você tiver alguma dificuldade, você pode escrever seu artigo da forma como você já vem escrevendo,
coloca todas as referências dele dentro de uma pasta, de um grupo específico aí das suas referências, e aí você pode usar esse recurso aqui para gerar as referências. Então, por exemplo, formato, bibliografia. Então, eu vou escolher aqui uma pasta, vou pegar essa aqui, a ANT, e vou pegar aqui o estilo. Então, por exemplo, tem o estilo ABNT, tem o estilo APA. Normalmente, ABNT e APA são os mais comuns, né, que a gente utiliza. Inclusive, são os que que o ENAMPAD aceita, né? Agora vai ter subvenção do ENAMPAD. O ENAMPAD aceita tanto no formato ABNT, que é o nosso formato aqui brasileiro, né, como no formato APA. Então, o ABNT ele não tem todas aquelas referências do ABNT, ele é um ABNT básico, geralzão, tá, gente? Mas é suficiente para a gente ter ali os elementos indispensáveis para uma citação bibliográfica. Então, por exemplo, se eu coloco aqui ABNT, formato do arquivo, vou colocar HTML só para a gente... Né, e aqui gerar a impressão. Então, aqui, olha só. Todas as referências, elas já vão me aparecer aqui no formato ABNT, tá? Todas as referências, elas já aparecem organizadinhas aqui no formato ABNT. Deixa eu diminuir o zoom. Né? Então, isso facilita enormemente a vida. Né? Então, por exemplo, se você desde o início da escrita de um artigo, você já tem lá uma pastinha organizando todas as suas referências daquele artigo naquela pastinha, né? Na hora de gerar isso, aí você gera no formato ABNT. Se você acha que... Aí você pega aqui e copia lá para o Word. Se você acha que esse espaço ficou... Quer ver? Ó, vou fazer só um teste aqui rapidinho. Se você acha que o espaço ocupado aqui pelo Word ficou muito... Né? Eu vou pegar aqui, ó. Espera aí. Ctrl T, colocar no tamanho 12 e times. Né? Então, está aí, ó, no formato ABNT. Tá? Se você acha que aqui foram 5 páginas de referência, né? Então, se você acha que... Deixa eu fechar isso aqui. Se você acha que ocupou muito espaço, eu posso, por exemplo, gerar isso aqui como APA. Né? No ENAMPAD isso é muito comum. Às vezes a gente tem que reduzir lá a quantidade de páginas. O ENAMPAD, ele define, né, um limite de páginas, então a gente tem dificuldade, às vezes, de adequar. Então, eu venho aqui, eu vou pegar a mesma pastinha, vou mudar aqui para APA. Visualizar a impressão. Eu gosto bastante da APA, né? Acho que fica bastante... E, normalmente, ela economiza espaço. Aqui, não sei se vai dar certo, não, porque... Aqui deu 4 páginas. Né? Diminuiu um pouquinho, não era tanto quanto eu queria, não. Né? Times 12, está certinho. Né? Mas acho que não está no formato certo, não, porque a APA tem um recuo, né, coisa que acabou não pegando por aqui. Tá? Deixa eu ver se gerando pelo RTF. Ah, agora sim, aqui, ó. É isso aqui que eu queria pegar. Ele tem o recuo, tá vendo? Então, e normalmente ele não tem necessidade de ter espaçamento, tem umas coisas. Então, acaba que facilita bastante aí a vida da gente na hora de fazer as citações bibliográficas, né? Então, assim, quando você começa a se organizar desde cedo, isso assim, é uma economia de tempo que é difícil estimar o quanto isso impacta em termos de economia, de qualidade de vida, de... Acabei fechando meu EndNote aqui, gente. Assim, ajuda substancialmente. Então, assim, se vocês começarem a utilizar o EndNote, né, e começar a colocar isso na rotina de vocês
vocês vão perceber que daqui a pouco vocês não querem fazer mais nada se não for pelo EndNote. Não consegue, que a gente acaba criando uma certa intimidade com o sistema, né? E assim, a gente pega aí quando a gente vê o quanto isso é prático, né? O quanto isso ajuda na organização da nossa vida acadêmica, dificilmente a gente consegue ficar sem. Bom, deixa eu mostrar aqui as outras abas. Então, tem aqui formato, né? Aqui, a geração de bibliografia. Aqui, olha só, gente. E aí eu queria que vocês fizessem isso, né? E trouxessem na próxima aula, para a gente verificar se isso funcionou aí para vocês. Tem esse link aqui, plugin, né? Do Sit While You Write, né? Dentro de formatos, né? Aqui, Sit While You Write, aí você pode baixar esse programa para Windows, né? Se você usa Windows, ou para Mac, se você usa o Mac, né? E instalar isso no computador de vocês. A ideia é que, uma vez instalado, isso crie aqui no Word uma aba do EndNote, dentro do Word. Tá? Não está aumentando aqui. Mas aqui, se vocês... Está muito pequeno, mas tem aqui uma aba EndNote. Vocês conseguem visualizar aqui, ó? EndNote. Aí a gente pode utilizar os recursos diretamente de dentro do Word. Então, à medida que você vai escrevendo, não está funcionando aqui, porque eu não sei o que eu instalar nesse equipamento novo, deu um problema aqui, deu esse erro aqui, que eu não sei que erro é esse. Né? Mas, normalmente, você vai escrevendo, e aí você vai lá, busca a literatura, né, a fonte, já insere aqui, né, e já lá no final aparece a referência bibliográfica. Eu vou demonstrar isso na aula que vem, espero corrigir esse problema desse computador, senão eu pego um outro computador e demonstro isso para vocês. Tá? Mas é uma facilidade imensa, assim, você tem os recursos todos à mão. E aí, por exemplo, aqui de dentro dessa funcionalidade, você pode buscar, por exemplo, você fez uma resenha sobre cultura organizacional, né, lá para a disciplina de TO. Fez uma resenha lá, guardou essa resenha, aí dali algum tempo, 5 anos, você pensa assim, poxa, eu quero escrever alguma coisa sobre cultura organizacional, eu me lembro que eu escrevi isso em algum lugar, na disciplina de TO, fiz uma resenha, né? Onde é que está isso? Aí você vai lá, faz a busca do termo cultura organizacional, da expressão cultura organizacional, e se essa expressão estiver naquilo que você guardou aqui, naquelas notas da sua referência, ele vai te trazer todos os resultados, inclusive o resultado que você está procurando. Né? Isso ajuda você a encontrar, né, com rapidez, rastrear, né, onde é que esse material estava, né? Facilita imensamente, viu, gente? Semana que vem a gente mostra um pouquinho mais dessa demonstração aí né? Então, só transitando um pouquinho mais aqui, tem esse formatar artigo, que para mim, né, é novidade. Acho que é aqui, ó, formatar artigo, possivelmente é quando você já tem o artigo. Eu nunca utilizei, isso aqui é novidade para mim, viu, gente? Vou tentar descobrir o que é isso aqui. Né? E exportar referências. Né? Aqui você pode, por exemplo, exportar as suas referências. Por exemplo, eu tenho uma pasta aqui onde eu guardo as minhas publicações. Né? Então, todas as minhas publicações estão aqui. Vamos imaginar o seguinte, que eu queira pegar essa pasta e exportar nesses formatos aqui, BibTeX, EndNote, Hetman. Por que isso é interessante? A Isabela perguntou sobre o ORCID, né? Tem o ORCID, tem o Research ID e outras coisas mais. Lá dentro desses, na verdade,
essas identidades acadêmicas, elas servem como um referencial de currículo também, né? Currículo internacional. Então, você pode, por exemplo, exportar as suas publicações, né, e citar as suas publicações lá nessas bases. O Research ID, por exemplo, né? Aí você, né, nesse caso aqui, isso pode ser interessante porque eu pego as minhas referências, né, se está atualizado, não, o meu aqui, no caso, não deve estar atualizado, mas você pode pegar todas as suas publicações, exportar para um determinado formato e levar isso para dentro do Research ID, para que o Research ID liste todas as suas publicações, ou para que o ORCID liste todas as suas publicações, entende? Então, é uma facilidade que você tem também, né, por meio aqui do EndNote. O Google Acadêmico também faz isso, viu, gente? Então, correspondência, né, aqui, por exemplo, se você quiser fazer uma busca de match, né, ou seja, eu tenho o título de um artigo aqui, tenho um resumo, né, tenho as referências que eu citei, aí eu pego aqui o grupo de referências, né, correspondente ao artigo, e faço uma busca. E o EndNote traz aqui os matches de revistas que podem ser interessantes para a publicação do seu artigo. Então, isso pode ajudar na identificação de potenciais canais de publicação, né, periódicos que possam ser interessantes para você, na escolha da publicação do seu artigo. Então, é interessante essa ferramenta. Aqui é questão interna, né? Downloads é o Citywide Write, né? Está aí. Bom, gente, eu acabei, né, a gente chegou aqui no limite, né? Mas, assim, aqui já tem algumas orientações para vocês, e para vocês, né, começarem a explorar aí o EndNote. Se vocês pegarem aqui naquela pastinha, ver se eu consigo localizar aqui, a pastinha que eu compartilhei com vocês, da disciplina, tá, pastinha, pesquisa bibliográfica, onde é que está? Que é meio confuso, né? Mas a pastinha que está lá com o link no Drive, né? Lá dentro tem algumas tutoriais, algumas questões lá que podem ajudar vocês na orientação de como utilizar alguns recursos aí do EndNote Web. Mas como há recursos novos, né, eu já cheguei a ver aí alguns recursos novos, né, esse material não está atualizado, mas pelo menos algumas funcionalidades básicas você consegue verificar por lá, sabe? Vou tentar acessar aqui pela pasta. Vamos lá. Isabela, você conseguiu fazer o registro no ORCID? Dani, eu não fiz ainda. É que depois da aula de sexta-feira eu fui viajar, sabe? Ficou um pouco corrido. Mas essa semana eu vou fazer sem falta. O Rafael também me deu alguns esclarecimentos, mandou o link. Ah, ótimo. Aí essa semana eu faço. Mas pelo que eu vi também, eu dei uma olhada, parece ser coisa simples, né? Só preencher algumas informações. É bem simples, né? Eu achei que era difícil, porque quando eu olhei, estava tudo em inglês. Aí eu fiquei assim, será que é difícil isso? Ou se eu fizer alguma coisa errada? Mas acho que é tranquilo, né? O registro lá é bem simples. O que você vai precisar para submeter na revista é o número do seu ORCID. Uma vez que você faz o registro básico, você já tem acesso ao número do seu ORCID. Tá? Aí depois você pode alimentar o ORCID com informações, né?
por exemplo, publicações, seus projetos, colocar sua foto, sei lá, né, colocar É informações tipo um suas. Lattes? Não é, o Lattes é bem mais minucioso, tá, Isabela? O Orcid é bem mais simples, assim. Tá. Só as informações básicas mesmo, tá? Entendi. É que eu nunca tinha visto e foi para uma submissão mesmo, que me pediram o meu número. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus, o que é isso? A maioria dos periódicos, hoje em dia, mesmo os nacionais, eles estão pedindo Orcid, tá? Então, é normal que, né, vocês todos tenham que fazer esse registro, né, lá no Orcid. Tá bom, obrigada, Dani. Nada. Então, olha só, gente, o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó, arquivos do Drive, né? Então, tem aqui, tutoriais EndNote. Então, tem um arquivo de tutorial de apresentação e tem um manual, um manual antigo da USP aqui, né? Mas, assim, dá para ver aqui se você tem alguma, pelo menos as funcionalidades básicas não mudaram, né? Continuam aqui, inclusive o uso aqui do Word, né, para fazer aqui aquela interface com o Word. Então, tem algumas dicas, né, de como utilizar o EndNote. Então, assim, seria muito bacana se vocês já começassem a explorar isso aí durante essa semana. Na semana que vem, a gente conclui essa, com algumas informações, tipo, vamos explorar outras bases, né, para trazer informações de outras bases para dentro do EndNote. Vamos trabalhar um pouquinho também a questão de qualidade da literatura, né, qualidade das escolhas, né, e tirar dúvidas gerais que vocês eventualmente tiverem aí no uso do sistema. Mas para que vocês tenham as dúvidas, é importante que vocês exercitem aí com o uso dessas ferramentas, tá? Então, aí a gente, né, na semana que vem, se encontra aí para fechar essa discussão. Pode ser? E falar do trabalho também, né? E aí eu vou mostrar o roteiro do trabalho que eu estou preparando aqui para vocês. Finalizamos, Reishla. Obrigado, boa noite aí para vocês e a gente se vê na próxima, tá bom? Boa noite. Boa noite, Boa Dani. noite. Foi ótimo. Obrigada, tchauzinho. Boa noite. Tchau, tchau.